Bem, galera, tudo bem? Meu nome é Bruno. Vou tentar passar aqui nesse primeiro vídeo algumas dicas iniciais aí para quem está pensando em montar uma campanha de RPG. Então, eu gosto de RPG, espero que vocês que estejam assistindo também gostem. Então, vou começar aí por alguns tópicos aí e falar sobre eles. Então, primeiro de tudo, o mestre ele tem que ter o grupo, né? Essas pessoas que vão participar do grupo têm que estar dispostas a jogar o RPG, então não adianta obrigar ninguém a entrar na campanha, falar que vai mudar alguma coisa lá no final, que ele vai gostar. Então a pessoa não precisa saber jogar, mas ela tem que querer jogar. Não adianta obrigar ninguém a gostar de RPG, é a primeira dica aí. Segundo, estipular dias e horários para poder jogar a campanha, levando em conta aí que nem todo mundo tem o mesmo tempo disponível, então tem que respeitar aí a disponibilidade de cada um para se ter uma boa campanha de RPG. É interessante também que o mestre já tem algumas fichas semi-prontas, faltando só alguns complementos para poder agilizar o começo da história e não ficar perdendo aquele tempo todo. Praticamente uma sessão de RPG só fazendo as fichas, porque dependendo do sistema que vocês estão pretendendo jogar, tem muitos detalhes que tem que colocar na ficha, e às vezes com ela semi-pronta lá, com todos os cálculos já feitos, agiliza bastante aí. E os players só terminar de fazer a customização lá para poder iniciar o jogo. É interessante que o mestre conheça as regras básicas de combate. Em todo RPG vai ter as partes de história e as partes de combate. Então quando chegar nesse momento, o mestre não ficar folheando o livro para saber qual que é a jogada adequada, então para agilizar mais a história, porque os players não gostam dessa questão de ficar parando o game toda hora. Não é tão necessário conhecer todas as magias e habilidades do jogo. O player ele pode explicar para não gerar discussões futuras, qualquer coisa do tipo. Tem que decidir logo no início da campanha se as jogadas que o mestre vai fazer vão ser ocultas ou se vão ser visíveis para todo mundo. Acredito eu que as jogadas ocultas são melhores, porque às vezes pode sair alguma jogada de dados que pode matar algum player em hora que não é necessário, ou então o player conseguir alguma coisa que não seria o momento adequado. Então, no meu ponto de vista, as jogadas ocultas facilitam a vida do mestre. Uma coisa que gera muita briga é a questão do loot dos monstros. Alguns players eles brigam entre si para poder disputar o loot, e alguns não chegam a brigar, só que como não é repartido, ele vai ficando satisfeito com o jogo e acaba deixando a campanha de lado, já que ele não consegue pegar item nenhum. Então a dica que eu dou para a questão do loot é bolar uma regra no início para resolver os problemas futuros. Então, quando o player pegar o loot, vai dividir para todos automaticamente? Vai ser por ordem de loot? Cada player vai ter sua vez? Então, é só algumas ideias. O mestre ele tem que tomar cuidado para não repetir a mesma descrição em todas as situações. Por exemplo, vai chegar sempre aquele mesmo paladino careca. Vai chegar sempre aquele mesmo vampiro de calça jeans. Então tem que variar um pouco na descrição de cada personagem. Outra dica muito importante para evitar a insatisfação dos players é nunca voltar atrás em uma decisão. Então às vezes o mestre vai tomar algumas decisões difíceis que pode prejudicar a vida de algum player. Enfim, o mestre acaba pesando na consciência pelas reclamações e acaba voltando atrás no meio do jogo. Então ele narrou algo que aconteceu. O player foi atropelado, por exemplo, e os players ficam reclamando. Aí ele vai e narra novamente a mesma parte, falando que o player conseguiu esquivar da carruagem que estava passando, e até mesmo o player que foi beneficiado ele vai ficar meio com interrogação na cabeça.
mas ele voltou atrás na decisão, então isso pode gerar muita insatisfação durante as partidas. Outra dica importante é a questão de dar atenção à história criada pelos players na criação da ficha. Então, às vezes no início lá, quando ele vai criar o personagem dele, ele gasta lá 30 minutos fazendo um background todo bonito, falando que tinha inimigo, que a família dele pegou fogo e tal. Aí o mestre não dá importância nenhuma para aquele background lá que abriria margem para várias outras histórias, para várias outras campanhas, e acaba seguindo somente aquilo que o mestre planejou. Então esses players que gastam muito tempo fazendo um background, até mesmo aqueles players que colocam só uma coisinha simples, meu inimigo tem uma cicatriz na cara. Então só o fato de colocar esse inimigo com a cicatriz na cara dentro da história já vai deixar os players muito satisfeitos e mais envolvidos com a história. De maneira alguma, mestre pode ceder à pressão de jogadores para alterar qualquer tipo de regra do game em benefício próprio. O mestre deve descrever somente itens relevantes à história, porque é muito chato para os players estarem jogando o game que tudo o mestre faz a descrição. O player vai entrar numa loja, fala tudo que tem dentro da loja, o que está pendurado, o que está balançando. E quando isso se repete em todo lugar que o player entra, acaba ficando muito chato e o jogo fica muito maçante. Então, somente descrever coisas que realmente vai ter importância. Ele entrou numa loja e tem uma espada diferenciada em cima do balcão, pendurada na parede. Ele pode descrever essa espada. Ele entrou dentro do castelo lá e vai entrar na sala do rei. O rei tem algum emblema no peito, alguma coisa que representa algo relevante na história, então descrever em pequenos detalhes. Agora, quando não é o caso, não convém só falar, ele entrou em uma loja de itens, todos os itens estão expostos. Se o player quiser entrar em detalhe, o player vai pedir esses detalhes, não precisa do mestre estar cansando toda a mesa de RPG e aumentando a questão do tempo aí em cada turno. O mestre tem que tomar cuidado para não colocar itens muito fortes nas mãos dos players. Então isso pode desequilibrar toda a história e dar dor de cabeça para o mestre toda hora que ele vai colocar um inimigo no game e os players matam rapidamente. Então, caso já tenha acontecido isso em algum game que vocês estão jogando, tem que bolar algo para poder retirar esse item dos players e não prejudicar a história. O item foi roubado, o item ele tinha alguma magia de encanto lá que fez o item voltar pro próprio mestre dele. Então aí é mais algumas ideias para poder retirar o item dos players. O que é muito importante aí sempre quando for fazer qualquer tipo de campanha, é sempre botar um direcionamento da história, para onde que a história vai levar os players, um objetivo, nem que seja um objetivo simples, para depois você ir escrevendo o restante da história. Sempre tomar nota dos nomes importantes de NPC que você está colocando na história. Então, talvez você colocou lá um soldado importante que ajudou a proteger uma cidade. Posteriormente, esse personagem pode voltar e os players vão, não, ele ajudou e tal. Então, vão lembrar daquele personagem como uma coisa importante. Isso vai ajudar os players a gostar da história que vocês estão contando. Muito importante isso que eu vou falar. Dá atenção a todos os players envolvidos na mesa. Às vezes na mesa vai ter os players mais tímidos, vai ter os players mais envolvidos com a história, vai ter os players que gostam de se mostrar mais, gostam de falar mais. Então, às vezes os tímidos não é porque eles gostam menos do que os outros, é porque às vezes eles não têm oportunidade de expressar as ideias que eles têm em mente. Então, sempre quando o mais tímido estiver quietinho lá há muito tempo, pegar um NPC e chamar o player para conversar, para fazer alguma coisa, botar um objetivo na mão do player para ele se envolver na história também. Se porventura alguém planeja pegar uma aventura pronta para poder
mestrar, tenta mudar algumas coisas, os itens de lugar, os monstros de lugar, porque talvez o player pode ter jogado essa campanha com outro mestre. Então vai ser muito chato para você ter um player que vai prever tudo que você vai fazer ou falar durante o game. Nunca mestre o jogo lendo a história, porque vai dar a intenção que o player ele não tem poder de decisão dentro do game. Você continua lendo a história. Então as decisões que ele tomou não alteraram nada. Ele foi levado pelo caminho que você planejou que ele fosse. Então isso acaba deixando o jogo um pouco mais chato. Então leia antes da partida e vá narrando e tentando lembrar os acontecimentos. Se não conseguiu lembrar, dá uma improvisada, que é muito bom e recompensador no final. Uma coisa importante é que as regras do livro são apenas direcionamentos para poder saber o que é possível e o que é impossível dentro do mundo lá dentro das regras do livro que você leu. Então o mestre ele tem a liberdade de alterar qualquer tipo de regra. Nenhum mestre precisa pegar aquelas regras que estão a ferro e fogo escritas no livro lá e fazer uma campanha em cima daquelas regras lá que estão no livro. Lógico que facilita. Só que, por exemplo, tem em todos que eu já joguei há regras que eu não concordo e acabo adaptando elas. Lógico que você vai explicar para todos os players envolvidos o que você adaptou e o que você mudou de regra. Se você deixar para avisar em cima da hora, também vai causar insatisfação. Um bom mestre ele tem que saber improvisar. Não adianta ter a campanha toda escrita no papel, todos os players que vão aparecer, todos os possíveis caminhos que os players vão percorrer. O mestre ele tem que saber improvisar, porque os players eles vão sempre tentar aproveitar da inocência do mestre, ou então fazer algo totalmente fora do esperado. Sempre vai acontecer isso. Então se o mestre não souber improvisar, o jogo vai acabar se perdendo e os players vão acabar ficando insatisfeitos com o próprio game. Então o improviso é a palavra-chave para qualquer campanha. Enfim, um bom jogo de RPG tem que ter uma boa interatividade dos players na história, e quando os players não têm essa interatividade, o jogo acaba se perdendo e os players vão acabar se chateando mais ainda, até abandonar a campanha. Então quando os players saem da campanha é muito chato para o mestre. Sempre converse com seus players sobre o que pode ser melhorado no seu jogo. Então é isso, galera. Nesse primeiro vídeo aí eu tentei passar algumas dicas aí para quem está tentando iniciar uma campanha. Espero fazer mais alguns vídeos aí, dependendo de a recepção desse vídeo. Então é isso aí, bom jogo a todos vocês.